Livro O Grande Conflito. Acontecimentos que mudarão seu futuro. Escritora americana Ellen G. White. Predito o destino do mundo. Primeiro, do alto do Monte das Oliveiras, Jesus contemplava Jerusalém. Bem à vista estavam os belíssimos edifícios do templo. Os raios do sol poente iluminavam a brancura de suas paredes e mármore, eram refletidos na torre de ouro e no pináculo. Quem entre os israelitas poderia contemplar aquele cenário sem um estremecimento de alegria e admiração? Porém, outros pensamentos ocupavam a mente de Jesus. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Lucas 19:41. As lágrimas de Jesus não eram por ele mesmo, ainda que tivesse diante de si o Getsemane, o cenário da agonia que se aproximava, e não muito distante estivesse o Calvário, o local da crucificação. Entretanto, não era a contemplação dessa sombra sobre ele naquela hora de alegria. Chorava na realidade, antevendo o que aconteceria com milhares que faziam parte do povo de Deus. A história de mais de 1000 anos a favor especial de Deus, de seu cuidado protetor, manifestos ao povo escolhido, estava diante de Jesus. Jerusalém havia sido honrada por Deus acima de toda a terra. O Senhor escolheu Sião, preferiu por sua morada. Salmos 132:13. Durante séculos, santos profetas haviam proferido mensagem de advertência. Diariamente o sangue do Cordeiro havia sido ali oferecido, apontando para o Cordeiro de Deus. Houvesse Israel como nação preservado a aliança com o céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como eleita de Deus. Mas a história daquele povo favorecido foi um registro de apostasia e rebeliões. Como o maior terno amor que de um pai, Deus, se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Segundo Crônicas 36:15. Depois que advertências e repreensões haviam falhado, enviou-lhe a maior dádiva do céu, o próprio Filho de Deus, a fim de instar com a cidade que recusava se arrepender. Durante 3 anos, o Senhor da luz e da glória entrara e saíra por entre seu povo. Andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38. Pondo em liberdade os que estavam presos, restaurando a visão dos cegos, fazendo andar os paralíticos e ouvir aos surdos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos e pregando o evangelho aos pobres. Veja em Lucas 4:18 e Mateus 11:15. De modo itinerante sem lar, ele viveu para atender às necessidades e suavizar as aflições humanas, para insistir com as pessoas a aceitarem o dom da vida. As ondas de misericórdias, rebatidas por aqueles corações inflexíveis, retornavam em maré mais forte de eterno, indescritível amor. Mas Israel se desviara seu melhor amigo e único ajudador. As advertências do seu amor haviam sido desprezadas. A hora de esperança e perdão estava se esgotando rapidamente. As nuvens acumuladas durante séculos de apostasia e rebelião estavam prestes a desabar sobre o povo culpado. O único que poderia salvá-lo da condenação iminente fora menosprezado, injuriado, rejeitado e, em breve, seria crucificado. Quando Jesus olhava para Jerusalém, a condenação de toda uma cidade, toda uma nação era apresentada diante dele. Ele contemplava o anjo destruidor com a queda, o anjo destruidor com a espada erguida contra a cidade que durante tanto tempo havia sido a morada de Deus. Do próprio lugar mais tarde, ocupado pelo general Tito e seu exército, ele olhava através do vale para os pátios e pórticos sagrados. Com a visão obscurecida pela lágrima, ele via os muros cercados por estrangeiros. Ouvia o tropel do exército preparando-se para a guerra. As vozes de mães e crianças clamando por pão na cidade sitiada. Via entregues às chamas o santo templo, os palácios e torres transformados num monte de ruínas fumegantes. Olhando através dos séculos futuros, Jesus viu o povo da aliança espalhando com os países semelhante aos destroços de uma praia deserta. A piedade divina
e o terno amor se expressaram nessas melancólicas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Mateus 23, 37. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião. Apressando-se ao encontro dos juízes de retribuição enviado por Deus, seu coração se moveu com infinita compaixão pelos aflitos e sofredores da terra. Desejava profundamente aliviar todos, estava disposto a morrer, a fim de colocar a salvação ao alcance de todos. A majestade do céu em pranto. Essa cena mostra que a árdua tarefa é salvar o culpado das consequências das transgressões da lei de Deus. Jesus viu o mundo envolto em engano semelhante ao que acusou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitar a Cristo. O grande pecado do mundo seria rejeitar a lei de Deus, fundamento de seus governos no céu e na terra. Multidões escravizadas pelo pecado, condenadas a sofrer a segunda morte, se recusariam a escutar a palavra da verdade no dia da sua oportunidade de salvação. Condenação no templo magnificente. 2 dias antes da Páscoa, Cristo saiu novamente com os discípulos para o Monte das Oliveiras e, contemplando a cidade, mais uma vez se depara com o templo em seu deslumbrante esplendor, como um diadema de beleza. Salomão, o mais sábio dos reis de Israel, havia contemplado o primeiro templo, o edifício mais imponente que o mundo tinha visto. Depois de sua destruição por Nabucodonosor, foi reconstruído cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo. Mas o segundo templo não igualou o primeiro em esplendor. Nenhuma nuvem de glória ou fogo do céu desceram sobre o altar. A arca, o prospiatório e as tábuas dos 10 mandamentos não mais estavam no local. Nenhuma voz do céu tornava conhecida ao sacerdote a vontade de Deus. Segundo o templo não foi honrado com a nuvem da glória de Deus, mas com a presença viva daquele que era o próprio Deus manifestado em carne. O desejo de todas as nações vieram a seu templo quando o homem de Nazaré ensinava, curava os pátios sagrados, mas Israel afastara de si a dádiva do céu, com o humilde mestre que naquele dia saíra do seu portal de ouro. A glória para sempre se retirara do templo. Cumpriu-se as palavras do Salvador, e eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mateus 23, 38. Os discípulos ficaram admirados diante da profecia de Cristo a respeito da destruição do templo e desejaram compreender o significado de suas palavras. Herodes, o Grande, havia utilizado no templo tanta riqueza romana quanto tesouros judaicos. Blocos maciços de mármore branco, proveniente de Roma, formavam-se parte de sua estrutura. Os discípulos chamaram a atenção do mestre dizendo: que pedras, que construções! Marcos 13:1. Jesus responde de maneira solene e surpreendente: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24:2. O Senhor dissera aos discípulos que viria a segunda vez. Então, ao mencionar juízo sobre Jerusalém, voltaram o pensamento para aquela vinda e perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, da consumação dos séculos? Cristo apresentou diante deles um resumo dos principais acontecimentos que ocorreriam antes do final dos tempos. A profecia que ele proferiu possuía um duplo sentido. Ao mesmo tempo que se prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores dos últimos dias. Juízos cairão sobre Israel devido à sua rejeição e crucificação do Messias. Quando, pois, vides o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quando os estandartes dos romanos forem erguidos em terra santa, foram fora dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam fugir buscando a segurança. Aqueles que desejassem escapar não deveriam demorar-se por causa de seus pecados. Foi anunciada a ira contra Jerusalém, sua persistente incredulidade selou-lhe a sorte.
Os habitantes de Jerusalém acusaram a Cristo de ser causa de todas as angústias pelas quais passaram em consequência dos seus pecados. Ainda que soubesse não ter pecado, declararam que sua morte era necessária para a segurança da nação. Concordaram com a decisão do sumo sacerdote de que melhor seria morrer um homem do que perecer toda a nação. Veja em Jó 11, 47 e 53. Ao mesmo tempo em que mataram o seu Salvador, porque lhe reprovaram os seus pecados, consideravam como o povo favorecido de Deus e esperavam que o Senhor os livrasse de seus inimigos.